Bom, esse é mais um vídeo em que estou fazendo sem qualquer roteiro. Há vídeos em que a gente realmente precisa fazer com o coração e o assunto de hoje realmente é algo que tocou no meu coração, eu já queria compartilhar há um tempo e hoje eu me senti pronta para contar sobre isso, né? Vou direto ao ponto. Perdi minha segunda filha. Eu e meu marido, nós passamos realmente por um processo de mudança muito grande para que a gente conseguisse garantir ao máximo possível que essa vida viesse para que a gente pudesse cuidar, mas novamente não deu certo. Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu, porque eu senti muito no coração de compartilhar um pouco disso, porque eu faço parte de alguns grupos, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, grupos de outras mulheres que também tiveram perdas gestacionais. E também, ultimamente, esse assunto vem crescido bastante na mídia, né? O caso da Tati Machado, da Sabrina Sato. Então, por algum motivo, eu venho percebendo que vem surgindo muito mais notícias sobre perdas gestacionais. Mas, mesmo assim, essas notícias elas ainda estão muito vazias. Elas falam apenas do luto. Não há um aprofundamento sobre o que aconteceu, as possibilidades que podem acontecer. Ainda não está surgindo nas grandes mídias, nos grandes jornais, matérias, notícias, artigos falando sobre como que gestar é um processo extremamente complexo. Não é o que muitas de nós mulheres a gente acaba crescendo acreditando, né? Eu conversei com outras amigas que já são mães e realmente a gente cresce com uma informação, com uma crença de que por sermos mulheres a gente engravida e consegue gestar de uma forma muito tranquila, muito natural e 9 meses, 8, 9 meses depois a gente vai estar com a criança nos nossos colos, né? Mas não é assim. O processo realmente é bem complexo, tem muita sorte, acredito, por trás, mesmo se a saúde tiver tudo ok, você não sabe o que vai acontecer. É uma roleta russa. De repente, do dia para a noite, tudo desanda. Tudo aquilo que você sonhou, acreditou, tudo aquilo que você estava buscando de informação que te dava segurança de que de que o caminho estava todo seguro, estava todo correto. De repente, do dia para a noite, tudo isso cai por terra. E foi o que aconteceu novamente comigo, né? Eu já compartilhei aqui no meu canal um pouco sobre a primeira gestação e em dezembro, finalzinho de novembro do ano passado, de 2024, eu e meu marido, nós descobrimos essa segunda gestação. E rapidamente ainda a gente soube ali com um mês mais ou menos, mas rapidamente a gente foi passar por todo o processo de pré-natal, né? E nesse processo de pré-natal a gente começou com os ultrassons, né? Eu antes de engravidar estava fazendo academia, tinha modificado toda a minha alimentação, então estava cuidando do meu corpo para que eu pudesse ter outra gestação, só que esse planejamento estava para alguns anos adiante, não naquele ano, não no ano de 2024. E por um descuido nosso, veio por um descuido que não parecia ser descuido, não, obviamente não vou contar aqui detalhes. E naquele ano eu recém estava começando a me recuperar da primeira perda. Eu tinha voltado a fazer academia, estava melhorando minha alimentação. Então, depois de um processo longo de alguns meses, eu voltei a sair de casa e foi muito difícil. Tanto que quando eu fui fazer a minha inscrição nessa academia, foi muito difícil para mim. Eu precisei que meu marido me acompanhasse até a academia e quando eu fui falar com a instrutora, né, sobre o meu caso, a gente precisa contextualizar para que os exercícios venham a ser montados conforme a necessidade, né, de cada corpo. Então eu precisei contar que eu tinha passado recentemente por um processo de perda gestacional e isso falava muito sobre o meu metabolismo, né? E quando eu fui falar isso para a instrutora, eu acabei chorando, eu tive muita dificuldade para falar sobre isso. E coincidentemente, essa instrutora com quem eu estava falando, ela compartilhou comigo naquele momento que já tinha tido
2 perdas e naquele momento ela já tinha 2 filhos, né, 2 filhos, que já estavam, um pouco crescidos, já eram crianças, mas ela também compartilhou um pouco sobre essa história comigo, né. E aí eu estava ali fazendo meus exercícios, melhorando a minha cabeça, melhorando o meu corpo, e de repente soubemos, que eu estava grávida novamente. E a gente já sabia os perigos dessa nova gestação, né. Como eu acabo eu tenho essa anomalia que é a incompetência do colo, né, eu esqueci o nome correto, mas o músculo do colo uterino, ele é muito curto, ele é muito pequeno. Então ele não tem a musculatura correta necessária para poder segurar o bebê. Então, naturalmente, quando chegar nas 19, no máximo 20 semanas de gestação, esse colo que não tem força para carregar essa criança, ele acaba se abrindo e o corpo acaba, expulsando, né, essa criança. Então é um processo que vai acontecer com o meu corpo sempre quando eu tiver uma gestação, mas hoje em dia já há tecnologias, já há ferramentas para ajudar quem tem essa anomalia a seguir com uma gestação até o final. E o que aconteceu foi que eu fiz uma cerclagem, que é o recomendado, né? E em uma dessas dos ultrassons que eu fiz, eu acabei escolhendo uma outra clínica que foi a melhor escolha que a gente fez. A gente realmente acabou tendo contato com uma profissional, com uma ótima profissional, muito diferente das outras clínicas em que a gente tinha feito os ultrassons da primeira gestação. Eram clínicas muito recomendadas, muito famosas na cidade, mas essa clínica que eu fui nessa segunda gestação era uma clínica que estava começando e, gente, o atendimento foi totalmente contrário, foi realmente profissional. A própria pessoa, a médica que fez ali o meu ultrassom, ela conseguiu explicar para mim e para o meu marido. Não foi um ultrassom de 20 minutos, como foi da primeira gestação. Foi um ultrassom que durou mais de 1 hora, porque era o ultrassom ali para conseguir verificar o bebê por completo, para ver se ele estava se desenvolvendo corretamente. E eu e meu marido, nós ficamos impressionados porque esse ultrassom durou 1 hora. A gente disse, como assim? Da outra vez que a gente fez, na primeira gestação, durou 30 minutos. 30 minutos depois a gente já estava liberado, a gente não recebeu explicação nenhuma, não. Nesse ultrassom dessa segunda gestação, a médica foi explicando detalhe por detalhe, mostrando, explicando o que ela estava visualizando ali no ultrassom. E essa mulher foi um anjo na nossa vida, tanto que nós acabamos conversando, né, sobre o meu caso, sobre a incompetência do colo, e ela conseguiu nos passar para um médico especializado nisso, né? Então, graças a essa médica, a gente conseguiu fazer contato com esse médico e nós fomos para Porto Alegre e eu fiz essa cirurgia em Porto Alegre. Acabei fazendo a cerclagem, eu estava ali com 12 semanas, que é a semana indicada para começar a fazer esse processo da cerclagem, né? Porque quanto antes, melhor. Deu tudo certo, o médico nos liberou para que a gente pudesse viver a nossa vida, né? E ali mesmo a gente, quando soubemos dessa gravidez, a gente acabou pensando, a gente precisa dar uma mudada na nossa vida para conseguir garantir que essa menina venha. Era uma menina, já dei o spoiler, né? E isso significava que a gente precisava ter acesso a profissionais melhores, a hospitais especializados em gestação, gravidez de risco, né? E como meu marido é de Minas Gerais, a gente viu esse caminho, né? Esse trajeto para que a gente conseguisse ter um acesso melhor, para que garantisse tanto a minha saúde quanto a saúde da nossa filha. Então, em dezembro mesmo, a gente já fez essa cerclagem, o médico liberou. A gente conversou com o médico sobre os nossos planos de se mudar para Minas Gerais, para que a gente conseguisse ter um acesso melhor à saúde, né? Ter acesso melhor aos profissionais. E só que a gente precisava da liberação do médico, porque a gente não sabia se, depois de ter feito a cerclagem, o que eu precisaria fazer. Eu teria que ficar em repouso, teria que ficar em casa, de cama, eu não poderia viajar, não, muito pelo contrário. O médico nos liberou a gente fazer essa mudança. Então, assim que a gente voltou para Pelotas, nós começamos uma mudança que
Foi uma baita de uma correria, porque a gente precisou se desfazer do apartamento, né? O apartamento era alugado, a gente precisou entrar em contato com o dono do apartamento, a gente precisou começar também a ver o lugar que a gente ia ficar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Começamos a ver caixas para poder encaixotar as nossas coisas. Nós vendemos praticamente 60% das coisas que nós tínhamos. Então nós começamos toda uma correria para vender tudo que a gente tinha, para despachar tudo que a gente poderia despachar, economizar o máximo possível de dinheiro, porque a gente sabia que ia precisar ali, né, de uma grana para conseguir garantir essa saúde para nós, para também garantir uma mudança de qualidade, enfim, né? E nesse processo todo de mudança, não consegui me despedir de todo mundo, me despedir de alguma parte da minha família. Uma tia eu não consegui me despedir, alguns amigos eu não consegui ver a tempo. Então realmente foi uma correria ali que durou exatamente 15 dias, onde que todo dia foi uma correria. E a gente tinha que pesquisar como carregar um piano, quais eletrodomésticos a gente ia conseguir levar, o tanto de roupa que ia precisar levar. Então foi uma mudança extremamente rápida e louca. Sendo que também por eu recém estar me recuperando da cirurgia, eu também não poderia fazer muita força e eu não fiz, né? Então muita coisa ficou nas costas do meu marido que teve que correr atrás de toda a mudança, encaixotar as coisas, porque eu ainda estava me recuperando e exatamente no período em que eu estaria 100%, eu já estaria finalizando essa mudança. Então, no dia 9 de janeiro, nós embarcamos no avião e chegamos em Minas Gerais. Nós passamos alguns dias na casa dos meus sogros, na casa dos pais do Alex, para que a gente conseguisse ali pesquisar direitinho o local onde a gente ia ficar, comprar os nossos móveis. E nesse decorrer do tempo, a gestação estava indo ótima, meus exames estavam todos ok, eu não estava fazendo esforço nenhum, não estava caminhando, estava sendo muito bem cuidada, eu estava me cuidando muito bem, cuidando da alimentação, não caminhando de forma desnecessária, não subindo morro, que realmente é uma coisa que tem bastante em Minas Gerais, né? E como eu estava vindo de Pelotas, que é uma cidade totalmente plana, e ir para Belo Horizonte, Santa Luzia, uma cidade onde é muito morro, muita subida, realmente seria uma grande mudança para o meu corpo. Mas eu não fiz nada disso. Eu não fiz nenhum desse tipo de exercício, de atividade desnecessária para o meu corpo, né? E eu segui todas as recomendações que o médico fez e ainda me cuidei além disso, né? Eu fui pesquisar, consegui ler relatos também de outras mulheres que fizeram a cerclagem e a recomendação é a mesma para todas, então eu não fiz nada que fosse fora do recomendado, nada que prejudicasse a gestação, tanto em questão de alimentação quanto de atividade física, como também de mentalidade, né? Eu sempre estive muito tranquila, não passei por nenhum processo de extremo estresse. Junto com a cerclagem, no tratamento, eu precisei utilizar progesterona, então é um medicamento que a gente acaba precisando inserir perto do colo do útero, para que esse hormônio ele ajude a ter menos contrações, evitar contrações desnecessárias, né? Junto com isso também fui tomando as vitaminas necessárias, né? Ferro, depois comecei tem um período ali que a gente precisa também suplementar o cálcio, enfim. E a gente foi acompanhando a gestação por um aplicativo. E nesse aplicativo, ele casando com os dados do ultrassom, a gente conseguiu passar das 19 semanas de gestação, né? A Helena, a nossa primeira filha, a gente acabou perdendo ali com 19 semanas e 2 dias, se não me engano. Então, quando eu vi ali no aplicativo que passamos das 19 semanas, que eu tinha chegado na 20ª semana, foi uma alegria. Foi uma vitória para mim e para o meu marido, porque aquilo mostrou que a cirurgia deu certo, nós fizemos certo em ter feito a cerclagem, nós estávamos seguindo o caminho correto, e aquilo também era sinal de que a gestação ela ia para frente. Porque se a gente conseguiu vencer as 19 semanas, estava tudo ok, nenhum sinal de contração, meus exames estavam todos ok, pressão ok, açúcar ok, tudo ok. Então aquilo era um sinal pra gente de que
essa filha a gente ia carregar, de que essa filha a gente ia tê-la no nosso colo. Então era uma grande expectativa para todo mundo, os familiares, meus familiares, familiares do meu marido, né? Então aquilo já estava nos garantindo de que, gente, essa bebezinha está vindo, essa bebezinha nós vamos poder cuidar dela, nós vamos poder abraçá-la, né? Mas em um domingo teve um almoço em família, eu acordei com algumas dores e essas dores eu identifiquei como se fossem as contrações de treinamento, algo normal que acontece. E eu tomei um medicamento que o médico tinha recomendado, caso eu sentisse alguma dor ou começasse a sentir até mesmo um pouco de contração. Eu tomei esse medicamento antes do meio-dia e fiquei deitada, não fiz esforço físico nenhum, não caminhei, fiquei realmente deitada, fiquei inclusive preocupada porque tinha familiares lá, era um domingo, almoço de domingo, e eu queria estar no meio dessas pessoas, fiquei um pouco preocupada das pessoas acharem que eu estava sendo arrogante porque eu não queria sair do quarto, mas não era isso. Eu estava com um pouco de dor e estava esperando o medicamento fazer efeito. Para garantir também que essa dor não virasse uma contração, eu acabei utilizando também a progesterona e as dores sumiram. Então, deu tudo ok. Deu tudo tranquilo ali. Almocei com o pessoal, fiquei ali com o pessoal conversando. E no final da tarde, mais por volta ali das 18, 19 horas, o pessoal começou a ir embora, né? E eu resolvi voltar pro quarto, me deitar e de repente eu voltei a sentir um pouco de dor. Mas era uma dor que eu não conseguia identificar como dor de contração. Eu sentia um pouco de dor no baixo ventre e era uma dor que era fraca, não estava incomodando. Mais perto da noite, ali por volta de umas 10 horas da noite, essas dores elas começaram a aumentar. E eram dores, pico de dores. E eu consegui identificar que essa dor era no ponto da cerclagem, ou seja, essa dor era no colo uterino. Quando eu consegui identificar que realmente essa dor estava aumentando e essa dor que eu estava sentindo não era contração de treinamento, era uma dor no colo uterino, é uma dor nos pontos da cerclagem. Rapidamente, eu e meu marido, a gente foi pro hospital, a gente precisou sair de Santa Luzia até Belo Horizonte, que era onde estava o hospital de referência. Nesse hospital de referência, ele é especializado em gestação de alto risco. Como eu já tinha iniciado o meu cadastro, as consultas de pré-natal também em Belo Horizonte, então qualquer coisa que acontecesse, o hospital Júlia Kubitschek era o hospital que eu precisava ir, caso alguma coisa acontecesse. E foi isso que nós fizemos. Chegando lá no hospital, eu fui atendida rapidamente. A enfermeira visualizou o colo uterino e ela acabou avisando que realmente os pontos estavam sendo certamente forçados. De alguma forma, ela viu que esses pontos estavam sendo forçados, então eu tomei medicamento para cessar as contrações e fui para uma sala de emergência, né, para ser acompanhada e para ver se esse medicamento ia fazendo efeito. Tudo foi muito rápido e ao mesmo tempo as horas passaram muito rápido. Quando eu percebi que esse medicamento estava parando de fazer efeito, já era 1, 2 horas da manhã e ali eu percebi que alguma coisa de errado estava acontecendo. Então, a enfermeira e uma médica explicaram para mim e para o Alex que, de alguma forma, os pontos estavam sendo forçados, o colo ele estava forçando esse ponto, então o colo estava, de alguma forma, tentando se abrir, os pontos da cerclagem estavam sendo forçados para que isso acontecesse. E eles explicaram que enquanto não houvesse sangramento, era para ficar em observação, mas se eu sentisse algum sangramento, se houvesse algum sangramento, era para avisar, porque isso seria sinal de que era necessário tirar os pontos. E aí eu fiquei preocupada, né? Tirar os pontos, mas são os pontos que estão impedindo do colo uterino se abrir e está segurando a bebê. Eles explicaram que havia possibilidade de tirar os pontos e mesmo assim a gestação continuar
e explicaram, contaram também o relato que recentemente tiveram uma paciente que chegou com o mesmo quadro e tiraram os pontos, só que ela teve que ficar durante todo os meses restantes dessa gestação internada no hospital para que fosse acompanhada e o tempo todo deitada, porque obviamente, né, em qualquer momento em que ela fosse levantar ou viesse a ter algum tipo de força ali, aquilo poderia resultar na perda do bebê, né? Então eu acabei precisando ir ao banheiro. Nesse processo eu percebi que houve sangramento e eu fui novamente examinada, e ao ser examinada perceberam ali que a bolsa ela estava saindo, mesmo com a cerclagem. A bolsa ela estava saindo e não tinha, a enfermeira, a médica, na verdade, ela não conseguiu tirar os pontos na mesa clínica ali, então é possível tirar os pontos sem precisar de anestesia, mas como a bolsa ela estava saindo, a médica ela não conseguiu fazer isso, porque corria o perigo de tirar os pontos ou de ao cortar a cerclagem, acabar ferindo a bolsa, fazendo com que ela estourasse, e isso era algo que realmente não poderia acontecer de forma alguma. Então, eu precisei ir para cirurgia para poder passar por anestesia. Essa anestesia, ela foi a RAC, né? Ela não foi uma anestesia geral, então eles também tiveram muita dificuldade ali, eu fiquei acordada, né? Eu acabei acompanhando todo o processo ali, porque eu estava acordada, e nesse processo cirúrgico, o pessoal demorou. Tiveram muita dificuldade ali para conseguir acessar o ponto sem precisar cortar a bolsa. Isso já era quase 4, 5 horas da manhã. A minha mãe já tinha sido avisada, meu marido já tinha avisado meus familiares que eu estava internada e que corria novamente o risco da gente perder a nossa segunda filha. Então, ali na mesa de cirurgia, eles conseguiram tirar a cerclagem, deu tudo certo, mas pouquíssimos minutos depois, a bolsa estourou. Não deve ter durado 5, 10 minutos da cirurgia. Infelizmente, a bolsa estourou. E eu senti isso, eu ainda estava com anestesia, mas eu senti o líquido, né? E eu, na hora, avisei ali a equipe, ó, pessoal, a bolsa estourou. Na mesma hora eu olhei pro meu marido e a gente já sabia que ali a gente tinha perdido novamente a nossa filha. E com a bolsa estourada não havia mais o que fazer, a gente só precisava esperar o corpo expulsar, né, a bebezinha ali. Então eu fui para a sala de recuperação porque não havia o que fazer, era só esperar mesmo o tempo acontecer. E em poucos minutos nessa sala de recuperação, no máximo 5, 10 minutos, eu comecei a sentir muita contração. Lembrando, eu estava anestesiada, eu estava me recuperando de uma anestesia, então não era para eu sentir o que eu estava sentindo, mas eu senti muita dor. Eu senti muita dor ali no colo uterino e eu pedi pro meu marido chamar a enfermeira e avisar que a gente estava em processo de parto, porque eu estava sentindo, a dor era muito forte e as contrações estavam aumentando cada vez mais. Rapidamente a enfermeira veio, a equipe toda veio e me levou para a sala de recuperação, para a mesma sala onde eu estava no começo. Foi só no processo da maca, deles colocarem a maca na parede, que eu senti uma contração, uma dor que eu não tenho como explicar. Porque eu estava anestesiada, não era nem para eu sentir essa dor. Mas foi uma dor tão forte, que eu chorei. E eu consigo aguentar dores, né? E eu já sabia como que era. Não era a minha primeira gestação, não era meu primeiro parto, não era meu primeiro parto natural, né? Então eu sabia qual era a dor. Então eu não esperava uma dor tão intensa, tão forte. Era uma dor que parecia que tinha algo dentro de mim se rasgando. O que aconteceu é que, como o colo uterino ele estava machucado por causa da cerclagem, do ponto, por causa de tudo que foi forçado ali,
Então, no momento que o bebê passou pelo colo, realmente machucou mais ainda. Então, a dor que eu senti, ela foi muito, muito intensa. E foi assim como nasceu a nossa segunda filha. Infelizmente, ela não sobreviveu, né? Bebezinho com 19 semanas, 19, 20 semanas é muito cedo, é muito cedo para lutar pela vida. Então, ali naquele momento nós perdemos a Marina e, bom, em seguida que a Marina nasceu, eles levaram a nossa filha, né? E depois eles trouxeram ela com uma touquinha, arrumaram ela como se fosse uma roupinha, sabe? Foi muito lindo, a gente ficou um tempo com ela. Ela era linda, linda, linda. A gente acompanhou, assim, a gente ficou olhando detalhes por detalhes da Marina e ela estava se formando exatamente como a gente estava imaginando. Ela tinha um bocão, o formato do rosto, os pezinhos, as mãozinhas. Ela realmente era muito linda. Em seguida, o médico veio conversar conosco, falando sobre a necessidade de fazer a curetagem, apesar de que o parto ele foi completo, mas para garantir, né, que não houvesse nada tivesse sobrado dentro do meu útero, né, porque isso poderia gerar alguma infecção futuramente. Então, em seguida, eu passei por uma curetagem. Então, eu tinha saído de uma anestesia e, em seguida, no máximo 15 minutos, eu voltei para a sala de cirurgia e passei por outra anestesia. Dessa vez foi anestesia geral. Então, eu simplesmente apaguei, né? Quem acompanhou ali a cirurgia mesmo foi meu marido. E ele acabou relatando que durante a cirurgia os meus batimentos cardíacos, eles começaram a sumir. Não sei se foi muita anestesia uma atrás da outra, mas enfim, passei realmente por 2 cirurgias, né? Em menos de 3 horas, em menos de 2 horas. Então, nesse momento ali da curetagem, foi um momento, um certo desesperador para o meu marido. Mas a equipe rapidamente conseguiu ali agir e meus batimentos voltaram ao normal, né? Então foi um dia muito complicado para nós dois, onde nós perdemos a nossa filha e eu também poderia ter não saído daquele hospital, né? Uma certeza que nós temos é que se a gente não tivesse vindo para Minas Gerais, se a gente não tivesse iniciado o acompanhamento nos hospitais daqui de Belo Horizonte, provavelmente eu não estaria aqui. Porque o sistema de saúde em Pelotas é muito ruim. É muito capenga mesmo o atendimento particular. Pelotas tem várias coisas boas, é uma cidade que tem alguns privilégios, alguns benefícios, mas em questão de saúde, principalmente em saúde pré-natal, em acompanhamento de gestante, é muito defasado, é muito ruim, o sistema todo, o acompanhamento todo, e eu não estou falando de só do SUS, e isso eu já falei em outros vídeos. Estou falando também da parte particular, eu tenho relatos de outras pessoas, tenho a experiência de outras pessoas também, e também alguns processos, alguns exames nós fizemos de forma particular e não foram nada agradáveis. Então, uma certeza que nós temos é que, apesar de tudo que a gente correu, toda a correria que a gente teve com mudança vindo para Belo Horizonte, se a gente não tivesse vindo para cá, provavelmente eu não estaria aqui. Porque um hospital de qualidade mais próximo que a gente teria ali em Pelotas seria Porto Alegre. E Porto Alegre é 3 horas de viagem, no mínimo, né? Então, dentro dessas 3 horas, muita coisa já poderia ter acontecido. Então, a gente agradece muito a equipe do Hospital do Julia Kubitschek, que agiu de forma muito rápida. Realmente foi um atendimento totalmente diferente do atendimento que eu tive na primeira perda. Parecia que tinha uma equipe só para me atender ali. Então, foi tudo muito rápido, muito, muito rápido. Qualquer necessidade que a gente tinha uma enfermeira já do nosso lado ajudando, tinha já um médico vindo nos explicar, nos orientar. Enfim, esse foi o processo que nós acabamos passando ali em fevereiro. Os médicos
fizeram uma correção do período gestacional, da data, né, do tempo gestacional, e deu que a Helena nós perdemos com 19 semanas e 2 dias, e a Marina nós perdemos com 19 semanas e 3 dias. Então, infelizmente, o meu corpo novamente não respondeu como deveria, mesmo com o processo da cerclagem, não deu certo. Alguns meses depois, né, a gente precisa voltar ao hospital para pegar o exame que é feito, onde é analisado um material, né, analisado a placenta, analisado o bebê, enfim, e deu o resultado do meu exame que eu tive alguma infecção, né? Então, teve algum agente estranho que acabou entrando ali no meu útero, e a médica acabou explicando da seguinte forma: como o meu corpo, meu colo uterino, ele não aguenta passar das 19 semanas, então mesmo com o ponto da cerclagem, mesmo com a cerclagem feita, ele se abriu. Esse colo, ele se abriu, mesmo que seja só um pouquinho. E alguma bactéria ali da própria vagina, algo que é natural ali, acabou entrando no útero, né? Então é uma bactéria que ela deve estar apenas na vagina e não entrar no útero. E como houve essa abertura, essa bactéria entrou e acabou iniciando ali uma infecção. E por isso que eu tive as contrações, por isso que o corpo acabou expelindo a bebê. Ou seja, se isso não tivesse acontecido, a gestação poderia ter continuado. Mas como meu corpo já há essa anomalia no colo uterino, então ele forçou mesmo o ponto, ele se abriu naturalmente ali, teve essa abertura e infelizmente aconteceu o que aconteceu, e para me proteger, o meu próprio corpo começou a iniciar essas contrações que eu acabei sentindo ali no domingo. Infelizmente, por causa do machucado no colo uterino, por causa da dor toda que eu senti ali no parto, eu não sei se eu quero tentar novamente. Eu não sei se é um processo que eu gostaria de tentar novamente. O médico conseguiu me explicar, tanto o médico que nos atendeu ali no momento da perda, quanto também a médica que leu o resultado ali do exame feito, meses depois que eu retornei ao hospital, explicaram que ainda há uma possibilidade, que seria a cerclagem definitiva, ou também chamada de cerclagem abdominal. Para fazer essa cerclagem, ela é interna, né? Ela é feita antes do colo uterino, então ela é feita ali no abdômen. Só que para eu fazer isso, eu preciso primeiro passar por uma cirurgia antes de engravidar. Então, a próxima gestação ela precisa ser totalmente planejada. Eu preciso fazer essa cirurgia, engravidar depois, e por ter essa cerclagem definitiva, né, esse ponto ali no abdômen, eu não poderia vir a ter um parto normal. Então, eu só poderia vir a ter um parto por cesárea. Enfim, os médicos explicaram que ali no hospital, no Julia Kubitschek, tem um médico especializado nisso. Tem um médico que pode me atender para fazer isso. Mas hoje em dia eu fico pensando, será mesmo que eu quero passar por isso? Será mesmo que eu vou conseguir passar por esse processo? Porque não é só a questão do colo, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gestação ela é uma coisa extremamente complexa. Do dia para a noite pode acontecer, tudo pode mudar. Então pode ser que a cerclagem definitiva dê certo, dê tudo ok ali, mas e se no decorrer desse processo acontecer alguma coisa com a bebê, ou acontecer alguma coisa comigo, e eu acabar perdendo de novo? É uma terceira perda gestacional, é uma terceira perda de uma vida, e gestar não é uma coisa simples. Muda completamente o nosso corpo, muda completamente a nossa cabeça, muda completamente as pessoas à nossa volta. A gente precisa tomar medicamentos na verdade são suplementos, né? A atenção médica, ela é extrema, a gente precisa estar sempre cuidando detalhes e detalhes. E é uma experiência única. A minha gestação nunca vai ser igual à gestação de outra pessoa. Há alguns pontos que vão ser similares, mas tem muitas coisas que são individuais, que são experiências totalmente individuais e que são experiências únicas. Então é muito difícil a gente conseguir levar uma gestação e dizer, minha gestação é igual a da Maria, então vai dar tudo ok. Não necessariamente, muita coisa pode acontecer no meio desse caminho.
E eu quero finalizar esse vídeo para dizer que é necessário falar mais sobre como que acontece uma perda gestacional. Quais são as possibilidades que existem de dar errado uma gestação. Muitas dessas informações não são passadas para nós, provavelmente para não nos desesperar, porque é importante que nós, gestantes, estejamos o mais calmas possíveis, não haja ansiedade, mas a falta de informação nos gera ansiedade. A falta de informação nos gera insegurança. É muito pior a gente chegar ali no acontecido, na situação e descobrir o que está acontecendo, do que antes a gente ter essa informação e a gente se precaver, a gente se preparar. Essas informações não são passadas. Então, depois da minha primeira perda gestacional, eu acabei descobrindo grupos e mais grupos de mulheres que compartilham sobre as suas perdas, sobre seus momentos de luto, que é um processo extremamente difícil e que quem não passa por isso não entende, não tem a mínima noção de como que acontece o luto. As pessoas, por não ter essa experiência e por pura ignorância, acham que porque a criança não nasceu, nós não somos mães, nós não temos o sentimento de uma mãe. Nós não temos motivo para chorar por aquele ser. Não, completamente errado isso. A partir do momento que a gente sabe que há uma vida sendo gerada dentro do nosso corpo, tudo muda. Até mesmo antes da gente saber. A gente começa a ter sensações estranhas, a gente começa a ter o sexto sentido, começa a nos falar, tem algo diferente, não é algo errado. É algo diferente acontecendo conosco. E a partir daí a gente começa a mudar tudo. É incrível como a nossa cabeça muda, assim, ó. É uma chavezinha que muda muito, muito rápido. E quem não passa por isso, quem não está dentro desse contexto, quem não está acompanhando e quem não vive, quem nunca viveu uma perda gestacional, acha que nós não temos motivos para chorar, nós não temos motivo para ter um luto, nós não temos motivo para ficar triste. Tá completamente errado, as pessoas são ignorantes conosco e acabam piorando o nosso estado. Então é muito comum, não só a mulher, mas também o homem, né, aquela família, por passar por esse período de perda, ao passar nesse luto, não quer ver ninguém, porque ninguém compreende. As próprias pessoas ficam constrangidas por não saber como lidar com a gente, como chamar, como iniciar uma conversa, como nos chamar para conversar, para sair, não sabe? As pessoas não sabem como lidar conosco. E eu não estou dizendo que é errado, mas é falta de informação. Eu também, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma amiga que tivesse passado por uma perda gestacional, eu não saberia como entrar em contato com essa pessoa, eu não saberia o que dizer e o que não dizer. Então, eu acredito ser importante a gente começar a disseminar mais sobre esse processo emocional, sentimental que nós passamos e que, infelizmente ou felizmente, depende da sua visão sobre a vida, ele é eterno. A perda de um filho, mesmo que seja um filho que nós não tivemos a oportunidade de amamentar, de ver, respirar por alguns minutos, ele é eterno. A perda de um filho, já tem pesquisas que comprovam que uma perda gestacional, a dor de uma perda gestacional, ele equivale à perda de uma mulher que perdeu um filho de 18 anos. A gente precisa falar mais sobre isso. Mulheres, homens que tiveram perdas gestacionais, a gente precisa conscientizar as pessoas que não passaram por isso sobre como que é esse processo da perda, como conversar conosco, o que não conversar conosco, o que é muito sensível, o que não é sensível, como que é esse processo, o que nos gera gatilho, o que não gera gatilho, como que é a sua experiência. E é importante também a gente conseguir falar sobre isso, porque pode ter certeza que muita gente do seu lado já passou por isso. Depois que eu tive a primeira perda, brotou um tanto de mulher falando, eu perdi uma vez, eu perdi 2 vezes, eu encontrei uma mulher, eu vi o relato de uma mulher que perdeu 7 vezes e não está desistindo. Ela continua tentando até vir o seu filho. A gente precisa
falar sobre isso para conseguir conscientizar não só as pessoas à nossa volta, mas também para poder preparar as meninas, as novas mulheres, as meninas que estão crescendo, se tornando mulheres, para elas saberem que gestação, gravidez não é uma coisa totalmente natural. Não é uma certeza de que no momento que você engravida, você vai ter esse filho vivo nos seus braços. Tem muita coisa que acontece. E também eu vi muitos relatos de mulheres grávidas não sabendo que exames precisam fazer, não sabendo sobre a importância dos exames do primeiro trimestre, do segundo trimestre. Não, a gente não cresce sabendo sobre a importância de ter um obstetra. Qual é a importância de obstetra? A gente só sabe da existência deles, ou delas, né, desses profissionais, quando a gente engravida. Mas a gente precisa começar a pesquisar sobre obstetra antes mesmo de engravidar. Mesmo que não seja uma gravidez planejada, mas a gente precisa saber o que faz um obstetra. O que a gente precisa procurar em um obstetra? O que é um obstetra profissional? O que é uma pessoa que faz ultrassom de forma profissional e correta? Essas informações a gente só vai tendo o baque ali na hora e a gente vai descobrindo. Nessa clínica que eu fiz esse ultrassom dessa segunda gestação, nessa clínica que nós fizemos o ultrassom dessa segunda gestação, nós encontramos um casal com uma filha que nasceu com uma deficiência. E a mulher contou ali pra gente, olha, se a pessoa que tinha feito o nosso ultrassom tivesse feito de forma correta, o problema que nossa filha tem hoje, ele poderia ter sido evitado. Então, a gente precisa saber, aprender sobre o que é o morfológico de primeiro trimestre, o que precisa estar no morfológico de primeiro trimestre. Só que isso precisa ser disseminado, ensinado, não só para nós mulheres, para homens também, né? Mas a gente precisa ter essas informações antes de se pensar em ter filho. Essas informações precisam ser ensinadas em escola, dentro de casa. A mãe precisa falar, a tia precisa falar, o tio precisa falar, né? O pai precisa contar também, compartilhar sobre a experiência dele, porque são situações em que elas são muito complexas e a gente precisa aprender de uma forma muito rápida. É muita informação que a gente precisa aprender do dia para a noite durante uma gestação. E isso é muito ruim porque acaba nos dando insegurança, porque a gente não tem certeza, não teve tempo suficiente para saber se aquele profissional que está nos atendendo é um bom profissional, se o que ele está fazendo de forma correta. A gente não sabe se a gente está em boas mãos. Isso é muito ruim. Esse assunto sensível, ele precisa ser mais comum de ser falado. Ele precisa deixar de ser tabu. O meu objetivo nesse vídeo é esse, de contar um pouquinho sobre essa experiência da nossa segunda gestação, nossa segunda perda gestacional, e também fazer esse manifesto para você, mulher, homem, que já perdeu um filho, que já teve uma perda gestacional, para gente, fala com seus amigos, fala com a sua família, grava vídeo, comenta sobre isso, comenta sobre o que foi esse processo, como foi essa experiência para você, porque é importante, não só para nós, mas também para a geração que está vindo. É importante que sejam pessoas mais preparadas para esse processo, porque não é nada fácil. Eu agradeço a você que conseguiu ver esse vídeo até o final, e eu espero que o que eu falei aqui seja algo importante e toque seu coração. Se você conhece uma pessoa que passou por uma perda gestacional, por favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tente comentar um pouco sobre esse assunto com essa pessoa, porque é um assunto muito caro, um assunto muito importante para a gente comentar e compartilhar com as outras pessoas.